Pessoal, na nossa leitura dos livros da Bíblia, hoje chegamos no livro de Daniel, um livro maravilhoso. História que aconteceu ali por volta de 605 a.C., porque Daniel, ele vai trazer no seu livro, conforme você for lendo, tanto as visões dele, quanto os fatos históricos do que estava acontecendo. Porque Daniel, ele foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia na primeira investida do rei Nabucodonosor em Jerusalém. A gente tem lido a Bíblia, a gente sabe que Jerusalém ficou sitiada pela Assíria e Nabucodonosor estava à frente e eles fizeram várias investidas até destruir totalmente aquela cidade. E Daniel fez parte da primeira caravana que foi levada à força, claro, né? Pelo rei imperador Nabucodonosor, levado para a Babilônia. Da mesma forma que Ezequiel, a gente acabou de ler o livro de Ezequiel e a gente sabe que ele também foi levado nessa primeira onda, nessa primeira leva. Só que, por exemplo, Ezequiel ficou com o povo numa situação mais fora do castelo, né? Então, assim, mais difícil. Mas Daniel e alguns dos seus amigos, eles foram levados para o reino, para viver no palácio, comendo as iguarias do rei, aprendendo a cultura babilônica, assíria, né? Aprendendo a língua. Tanto que a gente ouve falar da história de Daniel e nesse livro a gente vê também a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nomes babilônicos, que foi dado para Ananias, Misael e Azarias, que eram também esses jovens tementes a Deus, a gente sabe, homens que Deus deu a eles uma capacidade, um conhecimento, eles se tornaram líderes políticos, e eles articulavam bem, mas eles eram tementes a Deus. Eles eram obedientes a Deus. E esse livro a gente vê esses jovens com essa fidelidade ao Senhor, que entre adorar falsos deuses e adorar o Deus verdadeiro, eles adoravam o Deus verdadeiro e colocavam até as suas vidas em perigo, mas não abandonavam a sua fidelidade a Deus. Então é essa a história que a gente vê nesse livro. Esse livro é escrito de uma maneira muito bonita. O capítulo 1 é escrito em hebraico. O capítulo 2 ao 5 é escrito em aramaico. E o capítulo 8 a 12, de novo, escrito em hebraico. Então, Daniel teve esse cuidado, porque também ele tinha como público-alvo tanto o povo de Israel, mas também outras nações que falavam hebraico ali, que falavam aramaico ali. E ele queria também alcançar essas outras nações. Um homem muito culto, muito inteligente, capacitado pelo Senhor, e Deus usou profundamente a vida dele. E aí esse livro é dividido, né, tem 12 capítulos, e a gente pode ver que a narrativa ela é muito empolgante. Ela nos abençoa porque nos dá aquela força e aquele vigor para a gente permanecer fiel ao Senhor. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 1, o recrutamento desse Daniel e seus amigos, o posicionamento deles estando na Babilônia. Qual é o posicionamento deles? Eles querem viver uma vida santa, uma vida íntegra. Então, assim, maravilhoso. Aí o capítulo 2 apresenta o sonho do rei. Lembra? Eu não vou contar tudo aqui para você poder ler, mas o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua. Essa estátua, ela é feita de 4 metais diferentes. E aí, Daniel, capacitado por Deus, traz a interpretação desse sonho, e esse sonho tem muito a ver com profecias dos impérios que Deus iria permitir que se levantasse no mundo, e que ao final, Deus, que é a pedra, iria destruir todos esses reinos que se levantariam e iria implementar o seu reino. Então esse livro a gente vê muito. Por exemplo, os capítulos 7, 8, 9, esses capítulos a gente vê os sonhos de Daniel. Aqui é o sonho do rei. Mas depois a gente vai ver que Deus deu visões para Daniel. Essas visões vão falar sobre o reino Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano.
Então os impérios que ainda iriam surgir, Deus revelou que eles iriam surgir e o que aconteceria. E o último império seria o Império Romano, mas que depois desses impérios, Deus traria o seu reinado de justiça, de verdade, de fidelidade. Então esse livro, ele apresenta muitas profecias dos fatos que aconteceram, que a gente viu. Teve o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois a gente viu que veio Alexandre o Grande conquistando, e aí o Império Grego tomou conta, depois o Império Romano, que nós vimos, e o Império Romano ainda tem a sua influência no mundo, a Grécia e o Império Romano ainda tem a sua influência hoje em dia, e nós aguardamos aquele que virá, o Senhor Jesus, com o seu império definitivo de amor, de justiça, diferente desses outros, né? O capítulo 3, a gente vê aquela narrativa da fornalha de fogo, onde Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram adorar aquela imagem, e eles foram lançados nessa fornalha, mas a gente viu também que o Filho do Homem se fez presente na fornalha, e o rei ficou pasmado com isso, e houve temor a Deus naquele período. Nós vemos, tem uma história muito fantástica no capítulo 4 e o capítulo 5, é uma história maravilhosa. Porque o capítulo 4 vai contar a história de Nabucodonosor, e o capítulo 5 do seu filho, Beltesazar. Os dois eram extremamente orgulhosos. Claro, eles eram grandes imperadores, então eles achavam que eles eram deuses, eles eram adorados. E aí, Deus traz juízo sobre eles, por conta do orgulho. Nabucodonosor, Deus humilha Nabucodonosor, o fazendo se tornar um animal. E ele passa, acho que uns 2 anos, ou 3, não lembro exato, mas ele vive como um animal, dormindo no sereno, seus cabelos crescem, as suas unhas crescem. Ele tem esse surto aí lunático, né, de loucura, mas isso foi uma repreensão a Deus por conta do orgulho que ele tinha no coração. Só que Nabucodonosor se humilha, se arrepende, e quando ele se arrepende, ele volta à lucidez e Deus devolve o reino para ele. Beltesazar, que também era filho de Nabucodonosor, teve o mesmo episódio de orgulho que o pai tinha, ele achava que ele era um deus, ele achava que ele tinha todas as coisas, e Deus trouxe juízo contra ele, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Um dedo escreveu na parede, o dedo de Deus. Ele não se humilhou e Deus destruiu ele, mostrando que o orgulho precede a queda e Deus abate os orgulhosos. Aí o capítulo 6, a gente vai ver aquela narrativa de Daniel na cova dos leões. E aí a partir do capítulo 7 a gente vê as visões de Daniel, como eu já disse, né? Os seus sonhos e tal. O capítulo 9, ele perplexo com tudo isso, ele faz uma oração a Deus, porque Deus usa imagens, Deus usa vários animais, várias situações para transmitir a sua mensagem. E Daniel, ele não compreende. E ele fica abismado, né? Só que Deus, ele sempre traz aquela palavra de esperança, e que não era para Daniel entender mesmo. Deus estava revelando ali coisas futuras. Hoje, que nós vivemos há tanto tempo depois, né? A gente já compreende bem do que se tratava. Apesar que entre os teólogos tem grandes divergências para explicar todas essas visões. Mas o fato é que Deus está falando sobre os impérios que iriam chegar, como eu já disse, o Medo-Persa, o Império, depois Alexandre o Grande, o Império Grego, Romano, e aí depois a civilização continuaria, mas Deus iria derrubar os orgulhosos, esses impérios injustos, malditos, idólatras, e Deus vai trazer o seu reinado de justiça, de verdade e de amor. Então Deus traz uma palavra de esperança para o povo de Israel. Assim como eles estavam passando por aquele momento de dificuldade, Deus iria mandar um remanescente, o Salvador, que traria a restauração do povo e a restauração de vidas. E nós temos visto que Deus, ele tem conduzido a história
para isso. Primeiro que ele já mandou Jesus, Jesus veio, e agora nós aguardamos a sua segunda volta, para então ele implementar o seu reino. Livro maravilhoso. Leia a Bíblia. E este vídeo aqui é para te animar. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, porque vale muito a pena. Se você ficou até aqui, eu te agradeço por você ter ficado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba. Esse canal é meu, mas pode ser seu também. Se você se inscrever, se você compartilhar, se você também quiser deixar comentários a respeito aí do livro de Daniel, fique à vontade, tá bom? Pega firme, porque daqui uns dias a gente já começa Esté. Esté tá pertinho. E tá sendo bom demais ler a Bíblia neste ano. E eu espero que você leia aí todos os anos da sua vida. Um abraço, muito obrigada e até a próxima.